Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Security authorization accepted. Uma vez houve um homem que viajou no tempo. Ele viu o próprio pai morrer por culpa de sua fraqueza e não pôde viver com isso. Então ele voltou para o passado. Ele tentou salvar seu pai, mas mesmo assim não conseguiu. O tempo não pode ser impedido, e algumas coisas estão destinadas a acontecer. Anos após a Guerra do Domínio, o Império Klingon se encontra às portas de uma nova batalha. Os membros da Casa Duras descobriram que Kahless, no Palácio dos Guerreiros, era apenas um clone colocado lá num acordo diplomático entre o antigo governo e membros da Federação. À beira de um conflito iminente, Alexander, filho de Worf, tenta selar uma nova paz entre as casas do Império, mas ele falhou. Os membros da Casa Mog foram mortos, e Worf caiu lutando nos degraus do Grande Conselho, diante das portas dos salões antigos. O Império Klingon então entrou numa guerra civil. De um lado, os fiéis, que têm o apoio da Federação. Do outro, as castas de guerreiros e políticos, que usam da guerra para que o Império se torne independente mais uma vez. E enquanto a Federação estava de olho neles, haviam outros inimigos que se ocultavam na escuridão, escondidos nas areias quentes de desertos em mundos distantes, nas profundezas abissais de mares congelados em planetas oceânicos tão velhos quanto a Terra, ou vigiando de brechas no tecido da realidade. A paz estava na iminência do fim, e desta vez não havia uma Enterprise para impedir. Star Trek Pandora. Prólogo. Não coloque as mãos no que não é da sua conta. Nunca tinha pisado em terra firme, e isso era bem literal. Cresceu a vida toda, que não era toda assim, já que tinha apenas 6 anos, numa nave estelar. Só tinha visto grama ou terra através dos holodecks, mas nunca realmente descido em um planeta. Isso se devia ao fato de que a Verbra, nave de carga que era seu lar, quase nunca parava em planetas, e sim em estações, a maioria delas da Federação. O mais próximo que tinha chego de terra de verdade era um grande pote que sua mãe tinha lhe comprado. Estava cheio até a tampa de terra vermelha e minhocas terrestres. E é importante mencionar isso porque só existiam duas coisas naquela nave que realmente faziam Enara se sentir feliz. A primeira era ficar vendo as minhocas dentro do pote transparente se contorcendo e navegando pela terra escura. E a segunda era se sentar no holodeck e ficar observando as estrelas simuladas, junto de sua mãe. Não existiam minhocas em seu planeta natal. O mais próximo disso eram besouros escuros que tinham uma mordida incômoda. Talvez fosse por isso que gostava tanto daqueles bichos compridos. Ambos estavam muito longe de suas casas de verdade. Só o que podia fazer para passar o tempo na nave de carga era estudar. Estudava as raças, estudava os planetas, estudava o próprio mundo natal, que se chamava Miscônia. Ela era uma Miscoana, de pele vermelha e chifres escuros. Não tinha muito com quem brincar, sendo que só haviam outras 4 crianças de sua idade na nave. Além dela existia o filho do piloto, que era um garoto de chifres pequenos e exageradamente lento, a filha da serviçal, que era uma jovem reclusa devido à caça de sua família, e o filho do cozinheiro. Mas este ela mantinha distância, pois era um garoto maior, que tendia a lhe causar problemas e, quando não, a arrastá-la pelos chifres pela nave. Enara realmente não gostava nada dele, e era justamente dele que estava fugindo naquele fatídico dia. Fugir, de fato, numa nave de carga requeria uma boa dose de coragem. Uma nave como a Verbra só tinha 2 estágios, ou espaços muito cheios ou espaços muito vazios e escuros.
Geralmente, os escuros sempre estavam cheios de coisas e insetos desagradáveis, como a garota já tinha descoberto categoricamente. Não dava para se esconder num depósito de carga sem ficar imaginando o que poderia descer das trevas com suas muitas patas e pousar no meio de seus chifres. Ela, então, quando não queria que os outros a incomodassem, se enfiava no holodeck. Tinha sorte de ser uma casta maior, neste caso a dos comandantes, porque assim podia usufruir do privilégio de ter a holossala só para ela enquanto os adultos trabalhavam. Aquela manhã ela estava parada de pé no meio do lugar. As holossalas de qualquer canto da galáxia eram projetadas para recriar em hologramas qualquer cenário possível que fosse de seu interesse. Hoje ela estava numa sala de estudos. Tinha as paredes finas feitas de madeira escura com grandes janelas redondas. A jovem estava sentada com as pernas cruzadas sobre um tapete duro enquanto sua mestra dava voltas ao seu redor, a avaliando. Embora fosse um holograma, Enara sabia que ela tendia a ser muito rígida. A real tinha sido instrutora de sua avó há muito tempo. A mestra se manifestou. Agora vamos revisitar seus testes sobre espécies. Ao que ela respondeu: sim, sábia. Houve uma oscilação no ar à frente e ele ondulou. Onde antes não havia nada, agora tinha surgido um holograma de um humanoide grande, de longos cabelos e barbas. Tinha projeções ósseas fortes na testa e trazia uma lâmina curva em mãos. Pergunta, disse rígida a mulher velha. Qual a raça guerreira originária do planeta Cronos? Enara respirou fundo. Klingons. A qual a mestra assentiu. Resposta correta. A garotinha respirou aliviada e logo em seguida a imagem mudou. Agora, à sua frente, havia um humanoide bem mais magro. Suas sobrancelhas eram retas e sua pele tinha uma coloração um tanto quanto mais amarelada que o normal. E de novo, qual a raça cuja base social é a lógica absoluta? Enara sugou o ar novamente. Vulcanos! Resposta correta. O próximo a garota não teve dificuldades. Era um humano comum. Estava em todas as estações da Federação. Porém, o que veio depois dele a confundiu. Poderia ser um humano, mas as saliências no nariz tornava difícil para ela ter certeza. E isso fez com que não concluísse o raciocínio. O holograma era muito impaciente. Demora para responder. Enara se afobou. Eu só preciso pensar. Resposta incorreta. Teste finalizado. Ela tentou. No fim, é um bajoriano. Mas a mestra já tinha batido em sua cabeça com a faca que trazia em mãos. Hologramas de luz reprogramável conseguiam causar calos bem reais, e sua mãe não ficaria feliz. Não era a primeira vez que ela reprovava naquela parte do teste. Para completar sua infelicidade, você é realmente muito ruim nisso. Enara suspirou ao ouvir a voz de Gormick, o filho do cozinheiro. Virou-se para trás e lá estava ele, na porta da sala. Era realmente maior que ela, mais gordo e de olhos muito mais maliciosos. Seus chifres escuros também eram maiores, com as pontas se projetando para o alto de sua cabeça. Encerrar programa, suspirou a garota. Imediatamente a sala fluiu, como se fosse água, e o holograma se desfez, os deixando sozinhos no quarto branco. Você não devia estar aqui, avisou ela. Se o capitão te pegar... O capitão está numa reunião com os peles rosadas. A menina ficou sem graça. Minha mãe disse que não é para chamar os humanos assim. Gormick fez uma voz de falsete. Minha mãe disse mimimi. A imitou num tom jocoso. Um dia o Império Misconiano vai dominar a Federação. Talvez, ela pensou consigo mesma, o problema do garoto fosse apenas a ignorância. Misconia não era nada mais do que apenas um mundo simples no meio da Federação. Tinha força apenas para se defender. O famoso orgulho misconiano tinha sido devastado há gerações, quando perderam uma guerra que eles mesmos começaram. Mas decidiu não responder. Ele não reagia bem às correções de sua ignorância. Claro, acabou concordando a garota. Vamos, disse ele, sendo bruto e ignorante. Vamos dar uma olhada na coisa. A jovem brecou o pé. Você sabe que minha Mafa me disse para não ir até lá. Sua Mafa está junto com os peles rosadas. Vamos logo, covarde, ofendeu ele. E isso a pegou em cheio.
Enara odiava que a chamassem de covarde. Mas antes de poder decidir ser imprudente ou não, o garoto gordo já tinha agarrado pelos chifres e saído a puxando. Conseguiu se desvencilhar dele à medida que saltavam para fora da holossala. Mas a ofensa a ela a havia pego em cheio. Ela seguiu atrás dele enquanto atravessava os corredores da nave. A Verbra não era uma nave de carga gigantesca, como as da Federação Unida de Planetas, mas ainda assim consistia num tamanho colossal para uma criança de 6 anos. Seus corredores eram circulares com a iluminação alaranjada. Suas portas eram altas para os ocupantes não baterem seus chifres pontiagudos no batente e seus túneis de serviço costumavam estar apinhados. Porém, naquele momento não haviam muitas pessoas por ali, então conseguiram atravessar com tranquilidade a maioria dos decks até a área de carga. Chegando lá, encontraram Devonian, o filho do piloto, esperando. "Vocês demoraram", disse ele, se lamentando. "Já me viram parado aqui." Gormik tentou imitar o tom ceboso. "Mi, mi, mi, mi. Ah, vocês são todos fracotes. Vamos dar uma olhada." Devonian suspirou e se virou para a porta do grande depósito. Havia um painel eletrônico circular e o garoto o acendeu. "Tem certeza que sabe a senha?" "Tenho, mas meu pai vai me matar." Gormik riu maldosamente. Mi, meu pai." "Dá para parar com isso?" disse Devonian, ficando mais vermelho ainda. Mas não era uma boa ideia mandar Gormik parar com alguma coisa. Ele deu um chute na perna do garoto. "Eu quem sou o capitão da nossa tripulação. Você tem que me obedecer." Enara realmente queria ir embora. Não gostava de quebrar regras. Não gostava do que estava fazendo e com certeza não gostava de Gormik. Porém, antes de correr, Devonian já tinha virado o código-chave no painel eletrônico e a porta deslizante se abriu. Antes de entrar, Enara já sabia que tinham sido pegos pelos adultos, mesmo que eles ainda não estivessem ali. Ela sabia que abrir qualquer área do depósito de carga soava um alarme na cabine de comando. Sabia que as infracâmeras nos corredores estavam vigiando os três, e mesmo assim sabia que os drones de guarda lá dentro estavam protegendo a coisa. Porém, sua curiosidade falou mais alto. Tinha o sonho de ser uma cientista da frota estelar. Um sonho muito mais elevado e realista do que aqueles dois idiotas à sua frente. Por isso a coisa a intrigava tanto. Na verdade, ninguém sabia ainda de onde tinha vindo. Só que foi contrabandeada por 1 milhão de mãos antes de chegar até eles. Tinha sido colocada sobre um pedestal e no meio do depósito, onde ficava visível. Havia um campo de força em volta dela e mesmo assim sua luminosidade era abrangente. Tinha a forma de um eneágono e era cheia de ranhuras. Tinha runas talhadas em toda a sua superfície e parecia emitir um pequeno pulsar de energia, como se fosse uma estrela piscante. Nenhum dos membros oficiais da tripulação conseguiu ler, descrever, discernir ou entender nenhum dos seus significados. E era isso que o tornava tão fascinante, o desconhecido. As coisas eram tão simples quando se tem 6 anos que qualquer parcela pequena de aventura se tornava palatável. Talvez fosse por isso que Enara estava ali, pela simples aventura que aquela ida até o lugar a proporcionava. "É lindo! É o tesouro do imperador de Miscônia", disse o filho do cozinheiro. Enara não fez questão de corrigi-lo novamente. Aquilo lá podia ser tudo, menos uma coroa para o imperador. Mas então, mesmo aquém de toda a burrice envolvida, ele fez algo que suplantava a estupidez. Ela o viu tirar do bolso do macacão uma grande vara eletrônica. "Não!" disse a menininha, entendendo imediatamente o que ele estava pensando. "Você é bobo? Vai chamar todo mundo aqui para baixo." Ele fez algo que era esperado. Apenas grunhiu e deu um empurrão na garota. "E o que você sabe? É só uma fêmea. Você não tem graça. Volta lá para o seu holodeck." Ela faria isso. Quando ele enfiasse aquela ferramenta no campo de força e interferir com todos os sistemas da sala, e imediatamente a segurança viria ali e pegaria os três fuçando no que não deveriam. Mas foi tarde demais. Antes dela se levantar do chão, o garoto já tinha empurrado o filho do piloto para o lado e com toda a força que tinha enfiou a vara no meio do campo de energia que protegia o objeto. Foi previsível. O campo de energia faiscou
e todas as luzes da sala ficaram vermelhas. O alarme soou e os droides de segurança nas alcovas das paredes se mexeram para entrar entre o objeto e eles. Mas então aconteceu algo a mais. Ela piscou e em segundos não estava diante do galpão, e sim de um lugar mais escuro e mais sombrio. Pensou ter visto algo se movendo à sua frente, mas não podia ser real. Então essa alucinação passou. Ela estava de volta ao depósito, mas ao olhar nos olhos de Devônia, percebeu que não tinha sido a única a ver aquele flash. Não teve tempo de avisar Gormick antes dele encostar no objeto. Ele simplesmente encostou os dedos e seu corpo ficou duro. Seus olhos se arregalaram como se ele tivesse tomado um choque elétrico. Ela jurava que tinha visto a ponta dos seus pés saírem do chão. Os droids pararam repentinamente, e um chiado agudo, pesado, rascante e absoluta e completamente alienígena encheu a sala e sua cabeça. Ela apertou os chifres, mas ouviu um sussurro em sua mente. Eu estou vendo você, garotinha. Enara era uma criança muito inteligente. Mais inteligente do que seus amigos, e até do que de alguns adolescentes miscoanos que ela já tinha conhecido. Mas, apesar de tudo, ainda era uma criança. Sua única reação à visão, ao alarme que soava horrivelmente, aos droides confusos e ao seu algoz em estado cataléptico foi a de chorar. Ela abriu a boca e seus olhos se encheram de lágrimas à medida que o garoto convulsionava no ar à sua frente. O cubo preso em suas mãos e aquele som horrível que parecia querer rasgar sua mente ao meio. A porta da sala tornou a se abrir e vários adultos entraram. Ela sentiu ser pega nos braços e era sua mãe que a puxava. Calma, Moon, calma! Mas a garota não queria ter calma, queria chorar. As lágrimas amarelas de choro escorriam de seus olhos e ela afundou o rosto no pescoço da mãe. Seus olhos se viraram assustados para observar o que acontecia com Gormick e os seguranças tinham se apressado. 2 puxavam o garoto e um terceiro tentava arrancar a peça de suas mãos. Assim que conseguiu, a coisa mais impossível aconteceu. Gormick se incinerou completamente da cabeça aos pés. Seu corpo se inflamou e os homens tiveram de soltá-lo. Eles gritaram de horror quando os restos do garoto caíram aos pedaços no chão. Mas mal tiveram tempo de processar isso, pois o guarda, Rama, que tinha tirado a peça das mãos do garoto, agora gritava e caía ajoelhado, o eneágono grudado em mãos e... A mãe de Enara levou para longe. A última cena que a garota se lembrou daquele dia foi de Rama ajoelhado e da peça brilhando nas suas mãos, como se fosse um pequeno sol que estivesse prestes a explodir. E tudo o que ela queria era seu quarto, para ficar observando suas minhocas.